Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, após 3 deflações seguidas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve leve alta em outubro. Como resultado, a inflação acumulada no ano chegou a 4,70%. Considerada a inflação oficial do país, o IPCA acelerou para 0,59% em outubro. Segundo o IBGE, a alta veio após 3 deflações seguidas, que foram verificadas em julho, agosto e setembro. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,7%. Já nos últimos 12 meses, ficou em 6,47%. Em outubro de 2021, a taxa havia sido de 1,25%. A maior influência no índice geral veio do grupo Alimentação e Bebidas, com crescimento de 0,72%. Na sequência das maiores influências estão os grupos de saúde e cuidados pessoais e transportes. Já o grupo vestuário teve a alta mais intensa. Os 2 grupos de maior peso, da alimentação e dos transportes, tiveram variação negativa em setembro e alta em outubro. Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta no mês. Apenas comunicação teve queda. E foi aprovada no Senado a medida provisória que garante o crédito para o auxílio de R$ 600 até dezembro. Após a autorização do plenário, o texto segue para a promulgação. O plenário do Senado aprovou a medida provisória que libera um crédito extraordinário no valor de 27 bilhões de reais ao Ministério da Cidadania. Esses recursos atendem ao financiamento até dezembro do aumento de R$ 400 para R$ 600 reais do Auxílio Brasil, pago a mais de 21 milhões de famílias. O crédito também atende ao financiamento de outros programas sociais, que permitem ao governo gastar por fora do teto mais 41 bilhões de reais até o fim do ano, para aumentar benefícios sociais e diminuir tributos do etanol. Também serão destinados 500 milhões de reais ao Alimenta Brasil, programa social que garante o abastecimento alimentar das pessoas atendidas pela rede socioassistencial do governo, por meio de alimentos produzidos pela agricultura familiar. E olha só, o Ministério da Defesa informou que o relatório de fiscalização das urnas não descarta o risco de fraudes no sistema de votação eletrônico. Em nota publicada nesta quinta-feira, um dia depois da divulgação da análise das Forças Armadas sobre o tema, a pasta reforçou que, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade de inconsistências. No texto de esclarecimento, a defesa voltou a alegar que o acesso de técnicos ao código-fonte foi restringido. A pasta afirma que esse fator comprometeu a análise do desempenho do código. Por isso, o Ministério solicitou ao TSE uma investigação técnica da dinâmica de compilação do código-fonte. E mudando de assunto, o corpo do ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin foi velado hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. O sepultamento será no fim do dia no cemitério Getsemane, no Morumbi, na zona sul da capital. Familiares, amigos e fãs de Rolando Boldrin participam da cerimônia de despedida na Assembleia Legislativa na zona sul da capital paulista. Boldrin morreu nesta quarta-feira, aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia 2 meses e a causa da morte foi insuficiência respiratória e renal. Com mais de 60 anos de carreira, Rolando Boldrin apresentou o programa musical Senhor Brasil por 17 anos. Com grandes sucessos, Boldrin se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil. Ele também apresentou programas sertanejos em outras emissoras de televisão. Como ator, Boldrin ainda fez mais de 30 novelas. O sepultamento do corpo de Rolando Boldrin está previsto para acontecer às 5 da tarde no cemitério Getsemane, no bairro do Morumbi. E o Brasil deve ter safra recorde de grãos e cereais em 2023.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística prevê uma produção de 288 milhões e 100 mil toneladas, um aumento de 9,6% em relação à colheita estimada. O volume recorde deverá ser puxado pela maior produção prevista para a soja, com 19,1%. Milho primeira safra com 16,8%. Algodão herbáceo em caroço com 2%. O cereal sorgo com 5,7%. E para o feijão primeira safra, 4,9%. A soja e o milho primeira safra também deve ter aumento na área colhida, de 1,2% e 0,9%, respectivamente. Ao mesmo tempo, são estimadas quedas na produção para o arroz com menos 3,5%, milho segunda safra com menos 0,2%, feijão segunda safra com menos 9,5%, feijão terceira safra com menos 3,7% e o trigo com menos 12,1%. E nos destaques internacionais, o Irã anunciou hoje o desenvolvimento de um míssil balístico hipersônico com capacidade para penetrar em todos os sistemas de defesa. A notícia gerou muita preocupação. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, demonstrou preocupação com o armamento e afirmou que o anúncio reforça a atenção pública sobre o programa nuclear iraniano. O míssil hipersônico atinge velocidades superiores a Mach 5, 5 vezes a velocidade do som, a quase 6.000 km por hora. Os mísseis hipersônicos representam desafios para os desenvolvedores de radares por sua velocidade elevada e capacidade de movimento. De acordo com o comandante, o armamento representa um grande salto de geração na área dos mísseis. Vários países tentam desenvolver este tipo de armamento. Rússia, Coreia do Norte e Estados Unidos anunciaram testes em 2021. Que gerou temores de uma nova corrida armamentista. Considerado raro para a época do ano, o furacão Nicole atingiu hoje a costa leste da Flórida, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, perdeu força e virou uma tempestade tropical. Depois de chegar ao continente como furacão de categoria 1, o fenômeno se transformou em tempestade tropical, com ventos máximos sustentados de 110 km por hora depois de passar pelas Bahamas. A tempestade tropical é um fenômeno incomum nesta época do ano e ocorre algumas semanas depois da passagem do furacão Ian, que deixou mais de 100 mortos no estado. Autoridades emitiram um alerta de furacão para a costa leste da Flórida, da cidade de Boca Raton até a fronteira entre os condados de Flagler e Volusia. No total, 45 dos 67 condados do estado se encontravam em uma situação de emergência. Nicole avança em direção ao Centro Espacial Kennedy, que fica perto da cidade de Orlando, de onde vai ser lançado o mega foguete SLS, o mais potente da história da NASA. Na terça-feira, a Agência Espacial Americana anunciou um novo adiamento do envio da missão não tripulada à Lua devido ao então furacão Nicole. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco no Jornal das 18h30 ao lado de Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e até mais.